Oi, oi, pessoal, boa noite. Está no ar para todo o Brasil e para todo mundo mais um vídeo no meu canal e hoje eu vou falar sobre a origem da humanidade, a nossa origem, né? E eu começo aqui então falando a origem dos seres humanos. Os primeiros hominídeos viviam em região de floresta na África durante o período da deglaciação da Terra. Hominídeo se refere ao homem, né? Os primeiros homens viviam em região de floresta. Então imagina, né? Região de floresta. Durante o período de glaciação da Terra. Glaciação é transformação em gelo, ou seja, é congelamento. Por volta de 5 milhões de anos atrás, as temperaturas caíram, né? Houve um congelamento na Terra. As florestas diminuíram e deram lugar à savana. Também o número de árvores foi reduzido e as que restaram ficaram mais finas. Com isso, os ancestrais dos orangotango, chimpanzé e outros primatas que se deslocavam pela copa das árvores encontraram dificuldade para passar de uma a outra. Já os hominídeos se adaptaram à savana, pois conseguiam andar sobre os pés, que é chamado de bipedalismo, que é o indivíduo que anda sobre os pés, sem a necessidade do auxílio das mãos. Então eles andavam com os pés, não tinha necessidade das mãos. Tudo indica que eles trocaram a copa das árvores pelo solo, embora continuassem a se alimentar de fruto. Isso facilitou sua sobrevivência em ambiente mais árido. Agora eu vou falar aqui do gênero Australopithecus. Os fósseis dos primeiros hominídeos foram encontrados na África. Então foi lá na África que foi encontrado os fósseis dos primeiros homens. Em países como os atuais Quênia, Etiópia e Chad. Os do gênero Australopithecus são comprovadamente os mais antigos já descobertos e têm idade aproximada de 4 milhões de anos. Então, o gênero Australopithecus, ele é o mais antigo que tem, né? Ele, como diz aqui no texto, ele foi descoberto e tem a idade aproximadamente de 4 milhões de anos. Então é muito tempo. As escavações revelaram fósseis de várias espécies de Australopithecus, como o Australopithecus afarense e o Australopithecus africano. Eles eram bípedes, viviam em sociedade e talvez usassem elementos do ambiente, como pedra, galhos, como instrumentos. O gênero Homo. O modo como surgiu o gênero Homo ainda é incerto, mas sabe-se que seu sucesso está relacionado à sua capacidade de adaptação às mais diversas condições naturais, à sua habilidade em fazer instrumento. Então o gênero Homo é aquele que teve habilidade em fazer instrumentos. Os mais antigos fósseis pertencem à espécie Homo habilis e têm cerca de 2 milhões de anos. Eles sabiam fazer instrumentos de pedra e vivia em sociedade. Então, o Homo habilis, que tem cerca de 2 milhões de anos, eles sabiam fazer instrumentos de pedra e vivia em sociedade. Seu sucessor, o Homo erectus, além de saber fazer arma de pedra, o Homo erectus, ele sabia fazer arma de pedra, que é o sucessor de Homo habilis. Vivia em comunidade onde havia divisão de trabalho. Cada indivíduo era responsável por sua atividade. Cada indivíduo era responsável por sua habilidade. Cada indivíduo era responsável por sua atividade, né? Ninguém se responsabilizava pela atividade de ninguém. Cada um era responsável por sua atividade. O Homo erectus descobriu como fazer o fogo. Então, quem descobriu como fazer o fogo foi o Homo erectus. Técnica que auxiliou a povoar outros continentes, adaptando-se a novos ambientes. Seus fósseis
foram encontrados na África, na Europa e na Ásia. Agora, continuando a leitura, que tem muita coisa para falar aqui, e você não saia do vídeo, hein? O vídeo é longo, mas não saia não, que você vai aprender muita coisa interessante dentro do tema. O homem de Neandertal. Há cerca de 200 mil anos, o Homo neanderthalensis, o Homo de Neandertal ocupou a Europa, a Ásia Central e o Nordeste da África. Trata-se do hominídeo mais estudado, né? Ou seja, o homem mais estudado é o homem de Neandertal. Trata-se do hominídeo mais estudado. Os arqueólogos já encontraram centenas de esqueleto de neandertalense. Então, arqueólogos já encontraram os arqueólogos já encontraram centenas de esqueleto de neandertalenses, que é o homem de Neandertal. A análise desses vestígios mostra que eles possuíam uma grande caixa craniana, do crânio, maior que a do Homo sapiens, que além de músculo, fortes e resistentes, eram caçadores, fabricavam instrumentos de pedra e foram os primeiros hominídeos a enterrar os seus mortos. Então o Homo sapiens, eles eram caçadores, né? Eles fabricavam instrumentos de pedra. Era esse o tipo de atividade, o tipo de trabalho que eles, né, desenvolviam. E o Homo sapiens foi o primeiro homem hominídeo a enterrar os seus mortos. O Homo sapiens, o homem moderno, foi contemporâneo dos homens de Neandertal. Os dois ocuparam, em alguns casos, a mesma região. Até pouco tempo atrás, muitos estudiosos acreditavam na ocorrência de cruzamento entre indivíduos das duas espécies. Atualmente, porém, por causa principalmente das pesquisas genéticas, a maioria dos pesquisadores considera que não houve contato sexual entre Homo sapiens e o homem de Neandertal, apesar que os dois, né, os dois indivíduos se cruzavam ali, mas não houve contato sexual. O homem de Neandertal não é ancestral dos seres humanos. É uma linhagem que se extinguiu. O desaparecimento do homem de Neandertal ocorreu há cerca de 30 mil anos. Faz tempo, hein? E provavelmente se deu a competição com o Homo sapiens. Ambas as espécies competiam por território e recursos naturais. O Homo sapiens saiu vencedor, que é o homem moderno, né? Agora, vamos falar um pouco mais de quem? Dele, Homo sapiens. Homo sapiens moderno surgiu na África há cerca de 120 mil anos. Da África, o Homo sapiens migrou para o Oriente Médio e para a Ásia, sempre em busca de animais para caçar e frutos para coletar. Vale ressaltar que nesse tempo aí do Homo sapiens já tinha migração, né? Porque o Homo sapiens migrou para o Oriente Médio e para a Ásia. Então já tinha migração, já havia migração, já ocorria migração. Após aprenderem a navegar, nossos antepassados chegaram à Oceania. Então quem é o nosso antepassado? Homo sapiens, que é o homem moderno. As ilhas do Pacífico e navegando ou caminhando ocuparam toda a América. Agora vamos para caçadores e coletores. Quando os antepassados do homem moderno ainda não caçavam, fazia parte de seus hábitos alimentares comer os restos de carne de animais. Quando os nossos antepassados do homem moderno, que é o Homo erectus, Homo habilis, né? Quando os antepassados do homem moderno, porque o homem moderno é o homem sapiens, né? Então os antepassados dele foi o homem de Neandertal, o homem habilis, Homo erectus. Quando os antepassados do homem moderno ainda não caçavam, fazia parte de seus hábitos alimentares comer os restos de carne de animais abatidos por outros predadores. Com o tempo, aprenderam a pescar e a caçar.
atividades que exigiam o trabalho coordenado do grupo. Durante o Paleolítico, os grupos humanos eram nômades. Quando o inverno chegava, ou os animais e plantas escasseavam, homens e mulheres migravam em busca de clima mais ameno e de maior possibilidade de caça e coleta. Para obter alimento, desenvolveram instrumentos de pedra. Porque naquele tempo, né, os nossos antepassados, eles tinham criatividade, eles tinham inteligência. Então, qual foi a ideia? O que eles bolaram ali? Eles pensaram com eles, né? Vamos desenvolver instrumentos de pedra. Para quê? Para nós obter o nosso alimento. Batendo determinados tipos de pedra no solo ou umas contra as outras, conseguiram lâmina afiada, com as quais partiam semente. Eles partiam semente e cortavam frutos silvestres, raízes, amarradas a cabo de madeira. Essas pedras trabalhadas deram origem aos machados, as lanças e as flechas. O aperfeiçoamento das técnicas de fabricar instrumento fez os hominídeos desenvolverem lâmina cada vez mais fina, que possibilitaram a confecção de pontas de flecha e lança. Estas atingiam a caça a distâncias maiores e o caçador não arriscava tanto sua vida. Além da carne, os caçadores aproveitavam as peles dos animais abatidos para fazer roupa. Os utensílios de pedra também eram usados para a feitura das vestimentas. Então aqui, gente, quando eles desenvolveram instrumentos de pedra, não foi só para obter o seu alimento, foi também para criar sua própria vestimenta, foi também para criar... os utensílios de pedra foi criado, né? Os utensílios de pedra eles desenvolveram para poder usar na feitura das vestimentas, né? Eles usavam também, ele não só se desenvolveu instrumentos de pedra para obter o alimento, como também para conseguir machado, conseguir lança, conseguir flecha, porque foi aí que surgiu o machado, a lança e a flecha. Foi a partir do momento que eles desenvolveram instrumentos de pedra, né? Que o instrumento de pedra não foi só para obter o alimento deles, foi também para criar utensílios, né? Para a feitura de vestimenta e também para as técnicas como machado, lança e flecha e tudo mais. A megafauna. Há cerca de 30 mil anos, grandes animais da Austrália desapareceram. Cangurus gigantes, répteis e imensas aves, animais que pesam acima de 40 kg, foram extintos. Esse fenômeno se repetiu entre 15 e 10 mil anos atrás na Europa, na Ásia e também na América. As espécies mais conhecidas da megafauna no hemisfério norte são os mamutes, os tigres, dentes de sabre e os alces gigantes. Na América do Sul foram encontrados fósseis de preguiça gigante, de gliptodontes, tatus enorme e de mastodontes, os antepassados dos elefantes, tá, gente? Os antepassados dos elefantes eram os mastodontes. A hipótese que explica o fim da megafauna associa um novo período de glaciação da Terra e a consequente, diminuição das florestas com o aumento da eficiência dos hominídeos modernos na caça. Dessa maneira, os grandes animais desapareceram, mas seus fósseis são encontrados no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Eu queria encontrar o fóssil da megafauna. Eu queria. Curiosidade apenas. A Revolução Agrícola. Vamos lá.
O aumento da temperatura da Terra no fim da última glaciação, há cerca de 10 mil anos atrás, originou uma profunda transformação na vida dos caçadores e coletores pré-históricos. Então a gente já vai entrar aqui do Paleolítico ao Neolítico. Você que estuda, você já ouviu, né? Falar de Paleolítico, Neolítico. Então eu vou falar agora. Se você não aprendeu, vai aprender agora. Graças à elevação da temperatura, houve o aumento das espécies vegetais. Havia mais fruta e semente para coletar. Enquanto os homens caçavam, as mulheres perceberam que nasciam plantas nos locais em que deixavam cair semente. Daí surgiu, há quase 10 mil anos, uma atividade que revolucionou a vida humana, a agricultura. Animais começaram a invadir os campos cultivados em busca de alimento. As pessoas eram obrigadas a vigiar os campos e, ao mesmo tempo, começaram a domesticar os animais mais dóceis. Cavalos, carneiros, cabras, bois, porcos, patos, ganso, galinha, galos e cachorros foram domesticados. Os animais eram muito úteis, pois forneciam carne, leite, lã, ovos, esterco e auxiliavam no transporte. Os cães ajudavam a evitar que os herbívoros comessem as plantações. Para estocar os grãos e armazenar água, foram criados recipientes de cerâmica feito do barro fresco das margens do rio. Os recipientes secavam ao sol e depois eram submetidos a alta temperatura. A queima era necessária para tornar potes e tigela mais resistentes e impermeáveis. Em função desses acontecimentos, a vida do ser humano havia se transformado. Em vez de praticar a caça e a coleta, ele passou a cultivar a terra e a pastorear. Plantar era uma atividade trabalhosa. Era necessário revolver a terra para semear, irrigar, proteger a plantação dos ataques de aves e animais, colher e construir silo, depósito seco e seguro para armazenar a colheita, principalmente os grãos, como trigo, cevada e aveia até a próxima safra. O processo de domesticação de vegetais e animais originou espécie mais adaptada e produtiva. Através da seleção de semente de cruzamento surgiram grãos, tubérculo, gramíneas mais suculentos, nutritivos e ao gosto dos seres humanos. Então foi aí que surgiu, né, as sementes, os frutos. Foi aí que começou a ter a agricultura, o negócio de você plantar e colher, entendeu? Foi aí que surgiu. Foi no período do Paleolítico ao Neolítico, foi que teve todo esse trabalho de plantar e colher os frutos e a semente, né? Foi nesse período aí, do Paleolítico ao Neolítico, né? As primeiras aldeias neolíticas. O desenvolvimento da agricultura resultou no aproveitamento mais intensivo dos recursos naturais. Havia mais comida, fibra, vegetais e animais, plantas medicinais, animais para alimentação, tração e produção de leite e laticínio. A população aumentou por causa da maior oferta de alimento. Por volta de 6 mil anos antes de Cristo, as aldeias agrícolas neolíticas ficaram maiores e mais poderosas. As caças tornaram-se mais duráveis e eram feitas de argila socada, madeira, tijolo e até mesmo de pedra, dependendo da matéria-prima disponível em cada região. Novos instrumentos como pilões, almofarizes e moinhos surgiram para amassar os grãos e transformá-lo em farinha. Os homens e as mulheres do Neolítico também começaram a desenvolver a tecelagem. As peles usadas nas roupas foram substituídas por fibras animais. A lã de ovelha e cabra, ou vegetais como linho e algodão. Os fios eram entrelaçados formando o tecido, mais flexível e confortável que o couro utilizado nas vestimentas antes do desenvolvimento dessa técnica. Então, as primeiras aldeias neolíticas, conforme houve o desenvolvimento da agricultura, resultou no aproveitamento mais intensivo dos recursos naturais. Então foi aproveitado muito ali o recurso natural nas aldeias devido ao desenvolvimento da agricultura, né? As cidades. As primeiras cidades concentravam casas cujos habitantes faziam cerâmica.
tecido, arma, ferramenta e vários artigos que eles trocavam entre si ou por produtos agrícolas dos camponeses. Não se sabe ao certo como as aldeias agrícolas passaram a repartir o espaço com as cidades. Provavelmente um grupo organizava em qual época semear, colher e estocar grão. Esse mesmo grupo se apropriou das áreas agrícolas e começou a cobrar imposto em forma de produto para permitir que os camponeses cultivassem a terra, cuja posse até então era coletiva. Talvez pessoas respeitadas pela sua capacidade de liderar tenham começado a dirigir as demais e formado as câmaras privilegiadas da cidade. A estruturação das cidades teve como desdobramento a formação do Estado. Cada núcleo urbano passou a controlar a produção dos campos das aldeias próximas. Desse modo, surgiram pequenas unidades territoriais compostas de cidade e numerosas aldeia agrícola submetida à mesma autoridade política. Então, surgimento das cidades ou seja, as primeiras cidades concentravam casas cujo habitante fazia cerâmica, faziam tecido, armas e ferramentas e vários artigos que eles trocavam entre si ou por produtos agrícolas dos camponeses. Né? Então as cidades ali eram várias casas onde pessoas que moravam ali, né, na sociedade, né, moravam ali na cidade, faziam cerâmica, né, e tudo mais. A escrita, a prática da agricultura e da criação de animais trouxe a necessidade de obter maneira de registrar e contar os animais e vegetais pertencentes a uma comunidade. Uma das formas encontradas foi a escrita. A adoção da escrita, além de proporcionar um eficiente modo de registrar os estoques de alimento, permitiu o aparecimento da literatura, isto é, do registro de ideias e lenda. Os estudiosos do século XIX consideraram a invenção da escrita um acontecimento fundamental a ponto de determinar a divisão do passado humano em pré-história, período anterior ao desenvolvimento da escrita, e história, que inicia a partir da utilização da escrita. Dessa maneira, a escrita apenas registra ideias e pensamentos que os seres humanos produzem. Então, a escrita, qual é a sua função? Registrar ideias e pensamento que os seres humanos produziram. E aí, com a prática da agricultura e da criação de animais, trouxe a necessidade de obter maneira de registrar esses acontecimentos. E para registrar esses acontecimentos da prática da agricultura e da criação de animais, tinha que ter a escrita. Então foi aí que, né, falou, não, peraí, vamos, né, tem que ter escrita, tem que ter, tem que surgir a escrita, né, vamos inventar a escrita. A escrita, ou seja, a pré-história, consideraram a invenção da escrita, os estudiosos do século XIX consideraram a invenção da escrita um acontecimento fundamental, a ponto de determinar a divisão do passado humano em pré-história. Passado humano, pré-história. Período anterior ao desenvolvimento da escrita. Então a pré-história é um período anterior do desenvolvimento da escrita, que inicia a partir e a história que se inicia a partir da utilização da escrita. Então, dessa maneira, a escrita apenas registra as ideias e pensamento que os seres humanos produziram e que podem ser transmitidos e registrados por outros meios, seja em desenho nas paredes das cavernas, né, que é a tal da arte rupestre, se eu não me engano, ou seja pela oralidade também, né, fonte oral.
Bom, já estou encerrando, tá? A idade dos metais. Existem duas hipóteses a respeito do início do uso dos metais. Há cerca de 10 mil anos, quando artesãos das lâminas e outros instrumentos de pedra manipularam um pedaço de rocha que continha um minério como cobre, perceberam que esta não lascava como as outras, pois ela possuía certa flexibilidade e podia ser moldada com martelada. Depois passaram a aquecer o cobre e a moldá-lo em diversas formas. Outra hipótese é que os homens verificaram que algumas pedras usadas para circundar fogueira e evitar que o fogo se espalhasse derretiam com o calor. Eles passaram a derreter essas pedras que continham metais e a fabricar armas e outros objetos. Então foi assim que surgiu o metal, né? O metal ele surgiu quando artesãos de lâmina e outros instrumentos de pedra manipularam um pedaço de rocha. Então foi assim que começou a surgir o metal, né? Um pedaço de rocha que continha um minério, como cobre. Perceberam que esta não lascava como as outras, hein? Ela era o único pedaço de rocha que tinha minério que não lascava como as outras, pois ela possuía certa flexibilidade e podia ser moldada com martelada. E aí então foi aí que depois passaram a aquecer o cobre e moldá-lo em diversas formas. Foi aí que surgiu o metal. Idade do bronze. Os primeiros metais utilizados foram o cobre, o ouro, a prata e o estanho. Aquecidos, derretiam até ficar no estado líquido e podiam ser misturados, resultando em ligas metálicas mais resistentes que o mineral isolado. Alguns dos mais antigos objetos de cobre foram encontrados em túmulo do Antigo Egito, colocados ali para uso dos mortos na outra vida. Foram confeccionados há cerca de 6.500 anos. Misturando cobre e estanho, obteve o bronze. Então foi conforme houve a mistura do cobre e o estanho, foi aí que surgiu o bronze. Liga metálica utilizada em armas durante séculos. Os mais antigos objetos de bronze encontrados numa pirâmide do Egito têm idade estimada em 5.700 anos. Nem todos os objetos de metal eram destinados à guerra. Os joalheiros e ourives elaboraram belos e sofisticados ornamentos e foram produzidos também instrumentos destinados à agricultura e algumas ferramentas. Eu vou mostrar para vocês a imagem do grandes torçais de Ipis Vish e de Isnetishan, século I a.C., encontrados na Inglaterra, destinados a ser usados como colar. Foram feitos por ourives celta. Foram feitos por ourives celta, de uma liga de quase 1 quilo de ouro e um pouco de prata. Os celtas ocuparam quase toda a Europa. No final da Idade do Bronze, destacaram-se pela qualidade de suas armas e joia. Ó. Tá vendo aqui, ó? Era usado como colar. Tá vendo? Agora vamos para a Idade do Ferro. Os primeiros instrumentos de ferro surgiram por volta de 1500 anos antes de Cristo. Foram posteriormente aos elaborados com os demais metais, principalmente por causa da dificuldade em trabalhar o tipo de mineral de onde era extraído. O ferro é um metal que derrete somente
a temperatura superior a 1500 graus Celsius. Em função disso, os instrumentos eram confeccionados, aquecendo-se o minério até o amolecer, e depois martelando-o para obter a forma desejada. Armas de ferro eram muito mais resistentes que as do bronze. Conforme o acesso à matéria-prima, o domínio da tecnologia se difundiu, o bronze foi deixando de ser usado e deu lugar ao ferro. Povos como Ixos invadiram e dominaram por algum tempo o Egito, graças às suas armas de ferro muito mais resistentes. Então é assim que surgiu o ferro, né? Foi dessa forma que surgiu o ferro. Foram posteriormente aos elaborados com os demais metais. O ferro, ele é um metal que derrete somente a temperatura superior a 1500 graus Celsius. E qual foi a forma de fazer o ferro, né? Os instrumentos eram confeccionados aquecendo-se minério até amolecer, então era aquecido o minério até amolecer, e depois ia martelando até obter a sua forma desejada, né? Foi assim que foi criado o ferro. A diversificação das profissões. O desenvolvimento da agricultura e da pecuária levou o ser humano ao sedentarismo. Não era mais necessário migrar em busca de alimento, já que ele estava disponível em forma de campo e cultivados animais domesticados. Além disso, com a crescente produção de excedentes de alimentos, nem todos precisavam se dedicar à agricultura e ao pastoreio. Nas aldeias surgiram profissionais especializados em fabricar instrumentos, tecer fibra, moldar tijolo. Então, houve profissionais para esse tipo de trabalho. Qual trabalho? Tecer fibra, moldar tijolo, vasilhame de cerâmica. Então, tinha profissionais para poder exercer esse tipo de trabalho. Dessa maneira, aos poucos, os grupos sociais começaram a se diferenciar. A posse da terra deixou de ser coletiva e algumas famílias se apropriaram dos lotes mais produtivos. O processo se intensificou com a formação das cidades. Os camponeses, que é aqueles que vivem no campo, passaram a pagar tributos aos governantes. Surgiram personagens tipicamente urbanas. Quais são os personagens tipicamente urbanos? Reis, sacerdotes. E o que os sacerdotes faziam? Controlava as práticas religiosas. Funcionários, soldados que garantiam a cobrança dos impostos, mercadores que intermediavam a troca dos excedentes rurais pelos artigos do artesanato, etc. O resultado foi que a maior parte da população dos campos perdeu a posse das terras cultivadas, também ficou distante do poder político, centralizado na cidade e exercido pelo rei, com o apoio de funcionários civis e militares. Então o poder era exercido pelo rei, né? O poder central era o rei, que era o tempo do absolutismo. Os monumentos megalísticos. E aí eu já encerro aqui o vídeo. Entre 5.000 e 3.000 a.C., os povos neolíticos da Europa Ocidental, do litoral do Mar Mediterrâneo e do norte da África, ergueram monumentos megalísticos. Eram constituídos de imensos blocos únicos de pedra. Então eram imensos blocos de pedra, que é chamado de menires, ou de 2 ou mais blocos em cima
por um terceiro bloco, é chamado de dólmens. Menires e dólmens foram encontrados em diversas posições, alinhados como os de Karnak, na França, com seus 2.935 menires, ou dispostos em círculo, como o famoso monumento de Stonehenge, na Inglaterra. Eu não sei se vai dar para vocês ver aqui, ó, ruínas de Stonehenge, na Inglaterra. Supõe-se que era um centro de rituais e também de observação astronômica. Eu não sei se vai dar para vocês verem. Aqui. Esse é o Stonehenge. No local em que foram assentados os monumentos megalíticos, encontraram-se corpos das pessoas que viveram nas comunidades agricultoras e pastoris locais. Tais construções funcionavam, portanto, como uma espécie de cemitério. Então, ali no local, né, do Stonehenge, era visto como uma espécie de cemitério, né? E ali estava o corpo das pessoas que eram agricultoras e pastoris locais. Elas eram enterradas ali. Segundo alguns arqueólogos e historiadores, esses locais eram considerados sagrados, pois eram o ponto de encontro entre vivos e mortos, espaço de sobrenatural. Então lá no Stonehenge era um espaço sagrado, lá no Stonehenge era um espaço sagrado onde era um encontro entre vivos e mortos, ou seja, o Stonehenge era um espaço sobrenatural. Além disso, alguns monumentos megalíticos, como o de Stonehenge, também eram verdadeiros calendários de pedra. O círculo de pedra indicam eventos astronômicos importantes, como as fases da Lua e o solstício de verão e inverno. Provavelmente Stonehenge era utilizado como local de rituais religiosos pelos povos e agricultores da região. Então os povos e agricultores da região, eles iam no Stonehenge para fazer os seus rituais religiosos. E não está descartado a hipótese de ter sido ainda um centro de cura. Então lá no Stonehenge também era um centro de cura. Pessoas ali eram curadas. Tá, gente? Então, pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Esse foi o tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e já deixa o seu like se gostou e salve para todo mundo e tenham uma boa noite e até amanhã. Tchau!